boa tarde a você, telespectador maquinzista. Seja bem-vindo a mais um Jornal do Integral. Para hoje temos: em Brasília, Arthur Lira do PP conquista a presidência da Câmara com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Sua vitória preocupa adversários, que colocavam em Baleia Rossi, seu principal adversário, à esperança de um impeachment. Toda essa comemoração que vocês escutam neste momento é porque o deputado Arthur Lira foi eleito em primeiro turno presidente da Câmara dos Deputados para este ano e para o ano que vem. E é claro que a vitória de Arthur pelo cargo mais alto da Câmara dos Deputados, para alguns resultou em pulos de alegria e para outros em tristeza profunda. A Câmara dos Deputados é o representante do povo e, por isso, discute e vota em propostas referentes às áreas econômicas e sociais. Ela é constituída por 503 deputados, escolhidos proporcionalmente de acordo com a população de cada estado. Por reunir uma grande quantidade de pessoas, as sessões da Câmara são frequentemente tumultuadas e polêmicas. Exatamente. E por ter muitos deputados na casa, é necessário um representante para quando ela se pronuncia e também quem comande os seus trabalhos e estabeleça uma ordem em si. Esse é o presidente da Câmara, como falamos. O presidente tem o poder de acelerar ou atrasar as votações dentro da casa e as propostas de interesse do Executivo, ou seja, do próprio presidente da República e também de outros poderes à parte, de iniciativas populares e medidas provisórias também. E por isso trata-se de uma posição essencial e extremamente poderosa que afeta diretamente a relação com a população. A voz do deputado é importante ser ouvida. A voz do deputado representa as vozes da rua. A rua que nos elege e a rua que nos cobra. Isso mesmo, o cenário anterior da Câmara deu o que falar. Foram 2 anos de inúmeros conflitos entre o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Esses conflitos ficaram ainda mais acirrados durante a pandemia, onde foram protocolados mais de 60 pedidos de impeachment contra o atual presidente da República. Isso fez com que o cargo de presidente da Câmara ficasse ainda mais cobiçado, já cabe a ele aceitar ou não a abertura de um processo de impeachment. Bom, e o deputado Rodrigo Maia, mesmo criticando bastante a postura de Jair Bolsonaro, não chegou a aprovar nenhuma abertura de processo de impeachment para o atual presidente, e isso fez com que ele fosse extremamente criticado por ambas as partes. Ele se defendeu dizendo que, na atual conjuntura, abrir um processo de impeachment tiraria todo o foco do combate à pandemia do novo coronavírus. Em relação ao presidente Bolsonaro, nós estamos no recesso, né? Nós vivemos desde março do ano passado uma pandemia, da qual a nossa decisão, né, não foi avaliar ou deixar de avaliar os impeachments, foi compreender que o enfrentamento à pandemia é a prioridade de todos nós. E é claro que torna isso, no mínimo, contraditório, já que parte dos pedidos, aliás, grande parte dos pedidos de impeachment do atual presidente são justamente por conta da sua postura extremamente negacionista em relação ao novo Covid-19. Rodrigo Maia também chegou a defender que não há base parlamentar suficiente para aprovar um pedido de impeachment, o que torna-se ainda mais evidente com a vitória de Lira, apoiado pelo chefe do Planalto, Jair Bolsonaro. Porque deferir um impeachment não significa aprovar o impeachment. São coisas muito diferentes. Eu acho que o próprio resultado da eleição da Câmara mostrou que o governo tem uma base, não vou dizer que é a base do resultado da eleição, mas uma base que tranquilamente derrubaria o deferimento de um impeachment. E a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados estava totalmente polarizada por Arthur Lira, do PP de Alagoas, e por Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Arthur Lira com apoio de 11 partidos, sendo o primeiro a se lançar na disputa e recebendo apoio direto do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Se Deus quiser, segunda-feira, teremos o segundo homem da linha hierárquica do Brasil, eleito aqui no Nordeste pela Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Se Deus quiser, o nosso presidente. Já Rossi, seu principal concorrente dentro da casa, contou com o apoio do atual presidente, Rodrigo Maia, e de mais 11 legendas, sendo elas MDB, DEM, PSDB, PT, PDT, Solidariedade, Cidadania, PV, PCdoB, Rede e PSB, contando com algumas traições de votos por se tratarem de votos secretos, é claro. Também concorreram os deputados Luísa Erundina, Marcel Van Hatten, Alexandre Frota, André Janones, Fábio Ramalho e General Peter Mille. Baleia Rossi contou com o apoio do grupo político do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que costurou uma aliança entre os principais partidos de esquerda para apoiá-lo. E como de esperado, essa aliança causou extrema polêmica, por Rossi ter sido um dos principais articuladores e incentivadores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e ser um fiel aliado do ex-presidente Michel Temer. Essa aliança foi feita visando estabelecer a independência do Legislativo, uma vez que seu adversário Lira estava recebendo apoio direto do chefe do Executivo. O líder Baleia, que liderava um partido, então muito focado no seu partido, já fui líder, já fui presidente nacional de partido, que agora a necessidade dele dialogar com todos os partidos, mas principalmente com aqueles que têm divergências ideológicas conosco, mas uma convergência em princípios, principalmente dos princípios da nossa democracia. Exato, e essas alianças foram ainda mais fortalecidas diante dos arroubos autoritários de Jair Bolsonaro. Afinal, se Bolsonaro age dessa forma tendo um Congresso independente, imagina com um de seus aliados no comando da Câmara. E a disputa para saber quem seria o novo presidente da Câmara dos Deputados ocorreu na noite do dia 1º de fevereiro de 2021. E Arthur Lira, é claro, ganhou com 302 votos da casa contra 145 de sua concorrente Baleia Rossi. Por obter a maioria absoluta de votos presentes, não houve segundo turno, e Arthur Lira tomou posse do cargo logo em seguida da divulgação do resultado. E a cobertura completa em relação à trajetória e eleição do atual presidente da Câmara dos Deputados você confere agora, com Chiara Lozano. É com você, Chiara. Arthur Lira é alagoano, filiou-se ao PP em 2009 e assumiu a liderança pela primeira vez em 2012. Foi eleito presidente da Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania da Câmara de Deputados em 2015 e comandou os trabalhos da Comissão Mista do Orçamento em 2016. No lançamento de sua candidatura para a Câmara dos Deputados, ele reforçou a importância dos partidos de centro e garantiu que haveria diálogo com todos os partidos, inclusive com a oposição. Os partidos de centro, como sempre falei, são a força moderadora. É o que evita os extremos. É quem muitas vezes toca essa casa. Muitas vezes não, sempre toca esta casa. O plenário depende dos partidos de centro, que sempre estiveram à disposição do Brasil, sempre estiveram à disposição das pautas mais saborosas ou mais espinhosas. E o Partido Progressista e todos os que estão aqui nessa mesa pensam desta forma. O Arthur Lira é um membro bem importante do Centrão, ele faz questão de exaltar isso a todo momento, e agora a gente vê essa cobertura com a Maria Clara. Arthur Lira é um grande conhecido do chamado Centrão, que nada mais é que um conjunto de partidos políticos que não possuem uma orientação ideológica específica. Tem como objetivo assegurar uma proximidade ao poder executivo, de modo que este lhes garanta vantagens e lhes permita distribuir privilégios por meio de redes clientelistas. O Centrão é conhecido pela sua habilidade de negociação e pela sua lábia, o que obviamente não foi diferente com Lira. Com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, Lira prometeu distribuir cargos, emendas e dar mais espaço aos parlamentares na esplanada dos ministérios. Além disso, membros do Palácio do Planalto prometeram a partidos que apoiassem Lira acesso a cargos de primeiro, segundo e terceiro escalões.
Tanto que partidos como PP, PL e Republicanos são apontados como futuros beneficiados na próxima reforma ministerial. E quantos beneficiados não tiveram com a vitória de Arthur Lira? Entre eles, o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que não escondeu seus interesses em nenhum momento. Com certeza. E a eleição do Arthur Lira é crucial para a gente entender como vai funcionar essa segunda metade do governo Bolsonaro. Sim, com Lira na presidência da Câmara dos Deputados, agora há a possibilidade de pautas apoiadas por Bolsonaro, que antes eram ignoradas ou relevadas por Rodrigo Maia, agora serem postas à mesa, como, por exemplo, a flexibilização da punição dos policiais que matarem suspeitos em operações, ou então a pauta da escola sem partido. No quesito econômico, a privatização de dezenas de empresas estatais ou a autonomia do Banco Central. Tivemos a sanção com um decreto da autonomia do Banco Central, efetuada ontem no Palácio do Planalto, uma medida que era necessária há muitos anos e que dará uma estabilidade cambial, fiscal e monetária para o país. Nós tivemos em 2 dias seguidos o presidente da República vindo ao Senado para entregar o projeto da capitalização da Eletrobras. Nós tivemos ontem o presidente vindo para entregar o PL dos Correios. Nós estamos com a CMO funcionando na sua plenitude para entregarmos o orçamento ao Brasil, e essa reunião foi muito importante. Tivemos várias reuniões essa semana para ajustar questões como o auxílio emergencial e temas que eu defendo como a desvinculação orçamentária para que este Congresso tenha autonomia. Não podemos esquecer também que parte desse apoio do presidente Jair Bolsonaro a Arthur Lira para a presidência da Câmara se deve ao medo de um suposto impeachment. Tendo um aliado como o presidente da Câmara, leva ao freamento desse processo. Como Arthur Lira mesmo disse, o impeachment não é uma prioridade para o Brasil neste momento. Como podemos ver na reportagem preparada por Chiara Lozano e Maria Clara, o impeachment tem sido um assunto frequente e teve grande impacto na decisão da presidência da Câmara. E por conta disso, nossas especialistas Sofia Mello e Maria Clara irão comentar um pouco sobre esse processo tão fomentado nos últimos dias. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Ana Clara. O impeachment voltou a ser um assunto muito comentado e importante para entendermos as últimas discussões. O impeachment, basicamente, é a perda do mandato em razão da prática dos chamados crimes de responsabilidade. Esses crimes são aqueles que são cometidos durante o desempenho da função presidencial e eles violam a nossa Constituição. Qualquer executivo ou ministros de Estado podem sofrer um impeachment. Dessa forma, qualquer pessoa que ocupe esse cargo, caso ela cometa algum desses crimes, ela poderá sim ser denunciada e ela deverá responder a este processo. Caso ela seja condenada, a sua punição será o seu afastamento e o seu vice tomará posse do seu cargo. Sim, esse processo de impeachment é um processo bastante complicado, como a Sofia vai explicar agora. O processo de impeachment ocorre em 4 fases. Na primeira fase, o cidadão com direitos políticos pode fazer a denúncia para a Câmara dos Deputados, onde o presidente irá avaliar se essa denúncia pode ser aprovada ou não. Na segunda fase, 2/3 dos deputados vão fazer uma votação se eles são contra ou a favor desse processo. Sendo contra, o processo é arquivado e o presidente continua no cargo. Sendo a favor, o processo passa para a terceira fase, onde ele vai para o Senado. No Senado, ele tem até 10 dias para dar o resultado de seus votos. Sendo assim, o presidente tem direito de se defender e ele é afastado do seu cargo apenas por 130 dias. Após esses 10 dias, caso o processo seja aprovado de novo, com 2/3 dos votos, o presidente perde o cargo e ele fica inelegível por 8 anos. No Brasil, já ocorreu o impeachment de 5 presidentes, sendo eles Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luz,
Fernando Collor e o mais recente da Dilma Rousseff em 2016. O que acaba gerando uma grande pressão externa seria o cenário do impeachment, pois ele possui uma forte aceleração da inflação com a queda da atividade econômica. Para compreendermos melhor a atual conjuntura do país, necessitamos analisar alguns pontos, como a postura errática do presidente em relação ao equilíbrio das contas públicas e a sua postura negacionista e que indica um desprezo pela vida da população quanto à Covid. Atualmente, ao todo, 1.432 pessoas e mais de 476 organizações assinaram pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Foram enviados 70 documentos ao presidente da Câmara dos Deputados. 5 desses 70 documentos foram arquivados ou desconsiderados. Já os outros 65 estão sob análise. Porém, o prosseguimento desse caso está agora nas mãos de Arthur Lira, novo presidente da Câmara dos Deputados e um grande aliado a Bolsonaro. Bom, e até o momento, Arthur Lira permanece se posicionando contra um possível impeachment, dizendo que nós já estamos em um momento delicado de crise social e econômica e que ele não precisa criar mais uma crise política. Afirmou também que o impeachment pauta o presidente da casa de acordo com o cenário político. Segundo ele, se houver aumento da inflação, protestos populares ou caos em geral, o processo contra o chefe do executivo vem naturalmente. Bom, e essa declaração do Arthur Lira já mostrou como funciona o Centrão. O Centrão não tem um lado, o Centrão tá com quem tá ganhando. Agora, um pouco mais sobre os impactos da vitória do Lira em um possível processo de impeachment no Jair Bolsonaro, a gente confere agora com a Chiara Lozano. Dito tudo isso, entendemos como acontece o impeachment, qual é a função do presidente da Câmara dos Deputados nesse processo e qual é a importância, a relevância que o Arthur Lira vai ter no futuro do país, no futuro do Brasil. Ele quem vai avaliar a procedência do pedido. Cabe apenas a ele dar continuidade ao impeachment. Ele quem dita se deve se dar prosseguimento. Portanto, se ele não vê como prioridade, o processo não vai adiante, apenas com uma força externa, uma pressão do povo, ou uma pressão interna, uma pressão política, que o pedido vai ter seu segmento. Meu nome é Chiara Lozano, obrigada por assistir, boa noite e até a próxima. O caos e a situação deplorável que estamos vivenciando são responsabilidade direta do governo federal do Bolsonaro, de seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e da Economia, Paulo Guedes, que protela e, ao invés de organizar, desorganiza o combate à pandemia, causando graves e altos prejuízos para a população. Temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o ministro da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Se preocupar com isso, que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta. Você está vendo como você é educado? Tu viu que você é educado? Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Olha só, não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. Porque ainda estamos vivendo um finalzinho
de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Bom, e o vírus tão banalizado pelo presidente da República, que chama de gripezinha, deixa hoje no Brasil mais de 260 mil famílias com um vazio no coração, por perder seus entes queridos em complicações. E essas estatísticas, infelizmente, aumentam cada dia mais. E por isso, a cada dia mais, observamos o aumento do descontentamento com as políticas governamentais atuais. Insatisfação que assola até mesmo pessoas que fizeram campanha pró-eleição de Jair Bolsonaro e hoje auxiliam na diminuição de sua popularidade. E infelizmente chegamos no final de mais um Jornal do Integrão. Uma boa tarde a todos, fiquem em casa e se cuidem.